Você que é contador de condomínios, que é administradora de condomínios ou síndico, essa aula é para você. Eu vou tratar sobre a previsão orçamentária 2022. Naturalmente, as regras que eu vou te colocar aqui servem para qualquer ano. Só estou colocando aqui um espaço de tempo para a gente se localizar o momento que está acontecendo essa aula. E eu vou te apresentar os cuidados que você deve ter, os principais erros, checklist, documentação necessária para que você realmente tenha total tranquilidade em executar a previsão orçamentária no seu condomínio. Eu preparei um material bem legal para apresentar para vocês aqui, um material muito clean, porém valiosíssimo, elaborado de ponta a ponta com muito cuidado, para que você receba o melhor conteúdo relacionado à previsão orçamentária. Bom, a matéria é discutível, são muitas dúvidas que surgem, eu já vou começar colocando algumas curiosidades, inclusive no material que eu preparei. Eu coloquei algumas curiosidades, o que é mais perguntado quando se fala de previsão orçamentária. Por isso que eu digo para você, é um material preparado por quem está na área, por quem elabora a previsão orçamentária, para quem quer elaborar uma previsão orçamentária. Então é de profissional para profissional. Tenho certeza que o papo vai ser muito leve, vai ser muito edificante. Eu tenho certeza que você vai aproveitar ao máximo. Vem comigo então. Agora eu vou colocar para vocês aqui o material que eu preparei para que a gente consiga aí aproveitar ao máximo, tá? Eu vou compartilhar agora essa tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aí os slides que eu preparei. Previsão orçamentária passo a passo. Eu vou ficar aqui no cantinho, que aí você consegue aproveitar a imagem dos slides e a minha pessoa aqui para ficar mais pessoal, tá legal? Então vamos aqui então de material. O que eu coloquei nesse material aí para a gente conseguir entender, né, o passo a passo, os cuidados que a gente deve ter para previsão orçamentária. Bom, muitas das dúvidas que surgem, como eu disse para vocês, alguns profissionais têm a coragem de, não, é simplesmente fazer uma planilha, não é bem assim, tá? Nós temos que ter muito cuidado quando se trata de previsão orçamentária, porque o dinheiro não é do síndico. Já começa por aí. Vamos tornar esse assunto aqui já bem direto ao ponto, tá? Eu já participei de diversas assembleias, em diversos condomínios, eu já participei de conselho, eu moro em condomínio, então eu vivo. O que eu vou falar aqui para você, eu vivo, eu já presenciei. Então eu tenho aqui muitas experiências para trocar com você, tá? E uma das coisas que a gente tem que deixar assim muito claro, síndico não é dono. Síndico, ele está incumbido daquela missão de administrar o condomínio, né? Ele é responsável por gestão do condomínio. E aí ele, na sua necessidade, vai contratar uma contabilidade, uma administradora, quem ele desejar para lhe auxiliar no exercício de suas atribuições. Então eu quero dizer para você que o dinheiro que o condomínio arrecada não é do síndico. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já presenciei em assembleia, bate-boca, já vi de tudo por aí. Bate-boca na qual o síndico, não, e eu vou fazer do jeito que eu quero e não sei o que, e ninguém vai me segurar. Não é assim que funciona. E uma coisa é fato, seja na sua vida pessoal, na sua empresa ou no condomínio, o planejamento feito com antecedência tem muita chance de dar certo, tem muita chance de êxito. E não se fala somente em questão de obrigações legais do síndico. Não vamos só falar de obrigações. Vamos falar de realmente um exercício saudável, um exercício planejado. Esse é o objetivo do planejamento, né, da previsão orçamentária. É você traçar o que vai acontecer no ano, uma previsão para fluxo de caixa. E isso é importante. O síndico não pode levar de qualquer jeito, não, se acontecer alguma coisa, tira do fundo de reserva. Não. Tem que ver qual a utilidade do fundo de reserva, tem que ver o que a convenção determina e assim sucessivamente, tá? Não vamos entrar em discussões de matéria condominial para não perder o foco, que é
previsão orçamentária. Eu precisava só fazer essa pequena introdução aqui para a gente poder avançar. Aqui eu deixo registrado no nosso material um pouco da minha experiência, a minha expertise, da minha área de atuação, os meus contatos ali, as minhas redes sociais, além da Contabilista Play. Eu estou ali à disposição de vocês, tá bom? Então segue lá, acompanha um pouco aí da nossa rotina e bora um pouquinho então para frente, tá? Aqui agora eu deixo algumas curiosidades. Isso que é assim, uma das coisas que são assim, vamos dizer, rotineiras, cotidianas, essas perguntas que acontecem em relação à previsão orçamentária. Gente, me permita que a sinceridade, a honestidade, deixa eu tirar esse compartilhamento aqui para eu olhar bem para você para falar isso. Eu não estou falando aqui de poder aquisitivo, eu não estou falando de condomínio de luxo ou condomínio mais humilde, não estou entrando no mérito, a regra é a mesma para todos, tá? O que vai diferenciar, você pode ter certeza, é o conhecimento e as atitudes da gestão. Duas coisas aqui que eu coloquei para vocês, tá? Duas. Atitude e conhecimento, ou conhecimento e atitude, como você quiser, né, sequenciar. Mas o que eu quero aqui que você entenda junto comigo é que é um trabalho feito em mais de uma pessoa. A previsão orçamentária, gente, assim como uma boa gestão condominial, é feita por mais de uma pessoa. Não pode ficar tudo na mão da administradora, porque, infelizmente, tem síndicos que não têm o mínimo conhecimento e deposita tudo nas costas da administradora. Qualquer coisa que você procura o síndico, administradora, mas peraí, você é o síndico. Tem que ter noção mínima, tem que estudar, tem que conhecer, tem que buscar, tem que aprender. Você não nasce síndico. Você não nasce conhecedor de tudo que um síndico tem que conhecer, mas você tem a obrigação de buscar a partir do momento que você se reveste dessa função, não é mesmo? Assim como, muitas vezes, nós temos que trabalhar em conjunto com a contabilidade ou a administradora. Quando se fala em contabilidade administradora, é uma das coisas ali que eu vou comentar com vocês. Quem é responsável em fazer a previsão orçamentária? Quem tem esse know-how, essa expertise para fazer uma previsão orçamentária? Eu já vou comentar isso também com vocês, isso está no nosso tópico. Mas o que eu quero aqui deixar registrado, como eu disse, não se trata de poder aquisitivo para se realizar uma boa gestão com previsão orçamentária. É obrigação do síndico, da administradora envolvida, da contabilidade envolvida. Existe um conselho nesse condomínio. O conselho tem que auxiliar também na medida do possível. Mas espera aí, os moradores também podem e devem participar. Porque é para o condomínio, não é para o síndico, não é para o síndico usufruir, é para o condomínio. Tudo que acontece dentro de um condomínio vai refletir diretamente nos condôminos. Existem as responsabilidades restritas, muitas vezes ao síndico, para determinadas ações, mas de um modo geral, o ônus geralmente é para o condomínio. Então a previsão orçamentária, ela visa minimizar tudo isso, tá bom? Então vamos lá do que eu preparei aqui para vocês sobre as particularidades que eu queria comentar, algumas coisas que são mais comentadas, perguntadas, principais dúvidas que surgem quando se fala de previsão orçamentária. Então a primeira, por que realizar a previsão orçamentária? Como eu disse para vocês na introdução que eu fiz nessa aula, a previsão orçamentária, ela visa projetar o exercício. Mas, gente, deixa eu fazer outra fofoca aqui com vocês, me desculpa. Né, pô, fofoca é modo de dizer. Não vai adiantar também um síndico querer fazer uma previsão orçamentária lá na metade do ano. Não, eu não vou projetar o ano, eu vou projetar o segundo semestre. Projetar o ano é diferente. O que eu quero dizer para você, traduzindo para o português, é que a previsão orçamentária tem que ser feita no começo do ano, gente. Sim, de preferência no finalzinho do ano anterior, para no começo de janeiro já convocar a Assembleia e apresentar a previsão orçamentária. Mas vai deixar para fazer isso lá na metade do ano, lá em março, abril, maio, junho? Não precisa.
tem que ser feita no começo do ano, já começa por aí, tá? Previsão orçamentária bem feita já começa pela data em que ela é elaborada. Então, sem dúvidas, no começo do ano é fundamental que isso aconteça. Então, já deixo aqui registrado. Por que realizar uma assembleia, uma previsão orçamentária? Para projetar o exercício, os gastos do exercício, as receitas do exercício. Então, se eu vou fazer em janeiro, eu vou projetar isso até dezembro. Eu vou projetar as receitas, as despesas, o que o condomínio vai fazer de benfeitoria, não vai fazer de benfeitoria, o que nós vamos ter que esperar um pouco mais. Isso aí é como você faz, inclusive, assim eu desejo, na sua casa. Poxa, ganho 3 mil reais, eu não posso gastar mais de 3 mil. Se eu gastar mais de 3 mil, vou ficar devendo. Condomínio é a mesma coisa. Condomínio arrecadou lá 30 mil, não pode gastar mais do que isso. É simples, a matemática ela é muito simples, as pessoas que complicam. Mas o que a gente precisa agora ficar atento aqui, nisso que eu estou te colocando, é em relação à data para realizar. Começo de ano e o objetivo, por quê? Para que seja uma gestão transparente. Como eu disse para vocês também, síndico não é dono. O síndico não é dono, ele deve prestar contas, ele deve projetar. Seja síndico profissional ou não, é o dever do síndico projetar, para que evite surpresas, para que se mantenha a saúde do condomínio, senão o condomínio não vai ter condições de honrar os compromissos. Se não pagar os funcionários vão entrar com uma ação. Se não pagar os fornecedores vão executar cobrança e assim sucessivamente. Então, ser síndico não é aquele negócio de, nossa, eu fui eleito síndico. Não é para pensar assim, é para pensar, caramba, agora eu sou síndico desse condomínio. É para ter uma preocupação, é para ficar preocupado, né? Então, muitas coisas devem ser observadas na hora de ser revestido do cargo de síndico, sem dúvidas, tá? Quais as consequências se não houver a previsão orçamentária? Bom, primeiramente, comprometer a saúde dos condomínios, né? Vai prejudicar os condomínios. Já começa por aí. A segunda situação também, além de prejudicar a saúde dos condomínios, sem dúvidas, não posso deixar de dizer isso, eu tenho que falar até com certo cuidado, né? Vai trazer consequências, inclusive pode muito bem condôminos ir até a justiça e o juiz determine que uma previsão orçamentária aconteça, tá? Então, assim, não se trata de só um síndico tem essa obrigação e pronto. Não, se trata de ter consideração, respeito pelo próprio condomínio e fazer com que a gestão seja saudável, sem dúvidas, tá? Eu não posso deixar de comentar isso. Quem pode elaborar a previsão orçamentária? Essa é a pergunta mais efetuada. Gente, não existe um profissional específico, não existe uma regra específica em legislação. Olha, é atividade privativa de contador, é atividade privativa de um administrador, no caso de uma administradora, ou é atividade privativa de síndico. Não, a legislação não fala qual o profissional responsável. Inclusive, uma das dicas que eu deixo aqui para você já assim, eu quero deixar algumas dicas ao longo desse nosso encontro. Não tem esse negócio de só o síndico, ou administrador, ou contador desenvolver. É um trabalho feito com mais pessoas. Inclusive, pode muito bem o síndico contratar um profissional que não seja nem o contador, nem a administradora, um outro profissional. Se o síndico sentir essa necessidade, nada impede. Preciso fazer uma avaliação se nós temos condições e isso e aquilo, fazer uma varredura nesse contrato. Previsão orçamentária vai muito além disso. Não é simplesmente pegar o número do ano anterior e jogar ali tantos por cento, né, um percentual aí que cubra a inflação. Não é assim. Não é uma coisa de qualquer jeito, é uma coisa estudada. Então, uma dica valiosíssima que eu deixo aqui para você. Quem for fazer a previsão orçamentária, independente de qual seja a sua profissão, que não tem uma atividade que tenha
privacidade para desenvolver isso. Qualquer profissional, qualquer pessoa capacitada pode desenvolver isso, tá? Que ela conheça os números. Isso é importante, conhecer o histórico. Para se projetar, você tem que conhecer o histórico, senão você não vai conseguir fazer a projeção correta, tá? Podem reprovar a previsão orçamentária? Sim, a previsão orçamentária pode ser reprovada. Tá, mas o que acontece? Porque muitas pessoas, gente, não vou nem falar da geração atual, né? Os jovens. Os jovens hoje, assim, eu vou dizer que não sabem conviver com o não, né? Mas muitos adultos também, tá bom? Tem muitas pessoas que não e foi reprovada a minha previsão orçamentária e agora? Bom, vou te dizer. Pode acontecer de uma previsão ser reprovada? Sim, pode. Pode. E o que fazer quando for reprovada? Você tem duas opções. A primeira opção, claro, né, é tentar fazer ajustes naquela previsão orçamentária e agendar uma nova assembleia para a sua aprovação. Naturalmente, isso pode acontecer. A segunda e extrema opção é, bom, se eu não estou conseguindo atender a expectativa do condomínio, é deixar o cargo à disposição. Isso mesmo, renunciar ao cargo de síndico. Se o síndico, de repente, analisar que não está tendo aceitação e não está tendo o acordo, ele também pode optar em desistir, em renunciar ao seu cargo, nada impede disso também, tá? É uma falha na gestão ou de repente uma falha na comunicação, qualquer que seja o motivo. Mas em casos extremos, o síndico, bom, então eu vou deixar o meu cargo à disposição. A gente não deseja que chegue nisso, né? Claro, a gente não deseja isso. Mas é uma coisa que a gente tem que deixar ali. Claro que pode acontecer. Se não querem remarcar uma assembleia para aprovar e não tem outra solução, bom, então realmente eu vou ter que deixar o cargo à disposição, tá bom? Então, é muito difícil uma previsão ser, né, por reprovada? Olha, ela vai ser reprovada se ela estiver assim totalmente gritante, desconexa, fora da realidade do condomínio, aí, claro, naturalmente ela vai ser barrada. Mas se ela foi bem feita, com base no histórico, projeções palpáveis, projeções alcançáveis também, isso é muito importante, tá? Sensata, não tem por que reprovar, mas fica aqui a ressalva da possibilidade. Outra pergunta muito efetuada: qual o índice que deve utilizar para reajuste? Gente, aqui vai uma questão muito interessante, tá? Uns falam, não, é o IGPM, é isso, é aquilo. Não tem a Selic, a TJLP, IPCA. Não tem um índice previsto em legislação, tá bom? Então, começa aí todo e qualquer detalhamento a respeito disso. A primeira coisa que a gente faz, dá uma passada pela convenção, ver se tem qualquer particularidade, porque a convenção pode trazer particularidades que a lei não mencione. Então é importante a gente deixar isso desenhado aqui, né? Que devo fazer a previsão orçamentária? Isso sim, está previsto em legislação. Eu tenho que observar também a convenção para observar as particularidades, né? O que a convenção traz. E também eu preciso, inevitavelmente, estudar o índice adequado. Por isso que eu digo que a previsão orçamentária não tem que ser feita só pelo contador, pelo administrador ou pelo síndico. Não, se você achar necessário convidar um economista para estudar ali as projeções, nada impede, depende do poder aquisitivo do condomínio. Convocamos um economista que vai nos ajudar a projetar com índices palpáveis. E outra coisa, conforme você vai fazendo a previsão, ali você vai relacionando, não precisa ser, olha que coisa interessante que eu estou te dizendo, não precisa pegar um índice e aplicar em todos os gastos, todas as receitas. Você pode fazer conforme o histórico. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo assim muito clean. Vamos lá, vamos supor que lá na previsão orçamentária, deixa eu colocar esse exemplo aqui muito comum. Gastos com material de limpeza. Então, o condomínio projetou que vai gastar R$2.000 por ano
com material de limpeza, né? Por produtos de limpeza. Água sanitária, sabão em pó, sabão líquido, alvejante, qualquer que seja o produto de limpeza que o condomínio necessite. Pois bem, ano passado foi projetado R$ 2.000 e o previsto versus realizado, ao final do ano, teve uma sobra. Aqueles 2.000 projetados ainda sobrou. Para que o síndico vai aumentar essa projeção? Não, se 2.000 deu e sobrou bastante, não, vamos manter o 2.000 ou vamos até ajustar para menos. Não tem alguma coisa que diga, não, tem que pegar lá e projetar tudo por tal índice. Joga aí 5% a mais, 10% a mais. Não tem isso, não tem. Ou com base no salário mínimo, aumentou tantos por cento, aumenta aí. Não tem isso. Tá? Então, você vai fazer análise de cada item da previsão orçamentária isoladamente. Bom, esse eu vou reajustar, esse aqui, poxa vida, ano passado o que foi reajustado não deu. E ano passado nós fizemos um ajuste de tantos por cento, vamos reajustar para tanto esse ano. Pode ser feita isoladamente, isso aqui é muito importante. Então, respondendo mais uma vez, não existe um índice específico fixado em lei. Você pode, inclusive, contratar um especialista, um economista, qualquer que seja aí a área de atuação, para te dar projeções mais detalhadas, dependendo do nível do condomínio, sem nenhum problema, tá? Pronto, elaborei a previsão. E agora, depois que você elabora a previsão orçamentária, você tem que convocar uma assembleia com essa matéria mencionada dentre as matérias que serão discutidas no dia. Então a previsão orçamentária, ela tem que ser aprovada em assembleia. Não pode ser aprovada em uma reunião de conselho e síndico e administradora, não. Previsão orçamentária tem que ser aprovada em assembleia, tá ok? O comentário mais que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui você escuta frequentemente. Gente, quem nunca escutou um negócio desse aí, que mora em condomínio ou que atua com condomínio, que atira a primeira pedra, né? No condomínio do meu amigo, a taxa condominial é mais barata. E o condomínio é muito melhor. Né? Quem nunca ouviu isso? Ah, eu tenho uma irmã que mora em tal lugar, eu tenho um tio que mora num condomínio maravilhoso e a taxa de condomínio é mais barata do que a nossa. E esse condomínio não tem nada. Gente, eu já escutei de tudo por aí. Afinal de contas, até hoje eu escuto, tá? Independente de qual gestão esteja acontecendo aqui no meu condomínio ou no seu, a gente sempre vai ouvir isso de alguém. Isso é fato. Então, realmente, uma coisa é nítida, tá, em relação à previsão orçamentária. Sempre vai ter uma pessoa insatisfeita com a previsão orçamentária, tá? E uma coisa eu tenho que confessar para você. Gente, é tão importante ouvir os moradores. É tão importante porque tem uns moradores que reclamam. E essas reclamações, eu vou falar uma coisa para você, tá? Essas reclamações, elas podem se tornar oportunidade para o planejamento. Acredite, uma das virtudes que o síndico deve ser revestido é de ser bom ouvinte. Isso influencia muito na previsão orçamentária, muito. Isso eu posso falar para você assim com muita tranquilidade, tá? Síndico que não sabe ouvir, aquele síndico que leva qualquer coisa que venham falar com ele, ele já se arma, né? Igual um gato. Não deixa o condômino expor, não deixa o condômino colocar o que gostaria que tivesse melhor, por mais que seja assim, fora da realidade do condomínio. Ouvir, porque isso pode virar ações, principalmente na previsão orçamentária. E isso eu escuto de muitos síndicos. Eu escuto isso de muitos síndicos. Ser bom ouvinte é uma das maiores particularidades para se fazer uma previsão orçamentária com sucesso. Olha a dica que eu estou te dando. Agora, uma coisa eu vou te falar com toda modéstia, tá? Você vai comprar uma obra aqui, vai comprar uma obra ali,
e você vai encontrar muitas dicas para se fazer um planejamento correto, uma previsão correta, mas dificilmente você vai ter esse tipo de dica da prática. O que eu estou trazendo é da prática e te entregando. Aprender a ser bom ouvinte. Se você que é síndico está aí me ouvindo agora, isso é para você. Seja bom ouvinte. Ah, mas ninguém vem me procurar. Vai você atrás dessas pessoas. Faça uma pesquisa com os condôminos. Porque não é a realidade de todo condomínio, mas muitos condomínios, bom, o síndico age assim. Se não estão reclamando, tá bom. Procure. Busque. Você tem alguma ideia de melhoria? Isso vai para a previsão orçamentária na medida do possível. Tá legal?